Livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz a palavra. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. O que quer dizer guardar o pé? O que é isso aí? Guarda o pé. Hã? Você vai guardar o pé lá na entrada, deixa o pé lá e... Hã? O que quer dizer guardar o pé? Ela falou bem. Olha só para você entender. Quando eu era criança, meu pai falava assim, ó. Só um momentinho. Ó, nós vamos na casa de fulano, hein? Nada de bagunça, hein? Obedece, hein? Nada de ficar pulando, correndo. Sim, senhor, pai. Aí quando a gente chegava na casa das pessoas, a gente entrava, aquelas crianças tudo comportadinha, né? Eu e meus irmãos, a gente era da pá virada. Mas o pai já tinha orientado, não pode chegar fazendo bagunça. Ó, e se vocês fizerem, era só olhar assim que a gente já sabia. Aí as crianças chegavam tudo comportadinha, sentavam no sofá, tudo quietinho. Aí a vizinha, a casa onde eu ia, mas que crianças comportadas, seu Pinheiro. Ele, aí olhava pra gente assim, a gente, tudo quietinho. Que se fizesse bagunça, quando chegasse em casa, às vezes a gente ia almoçar, aí colocava assim as coisas, e a vontade era avançar e comer tudo, né? A gente olhava assim pro meu pai, minha mãe olhava assim. Eu lembro que teve uma vez, gente, que eu abusei. Aí a senhora falou, você quer mais? Eu quero. Aí meu pai já olhou assim, que bonitinho ele comendo. Eu olhava pro meu pai assim, meu pai não podia fazer nada, não podia me bater ali, porque eu estava na casa dos outros. Pra quê? Aí minha mãe falou assim, em casa a gente conversa, tá? Aí falei, lascou pro meu lado agora. E em casa teve a conversa mesmo, foi a única vez que eu fiz isso. Guardar o pé, respeito, reverência. Quando se vem na casa de Deus, a pessoa não pode vir aqui para fazer bagunça. Ela não pode chegar aqui desrespeitando. Ela tem que entender que a casa de Deus é um lugar santo. É casa de Deus. Casa de oração, gente. Então, a Bíblia está orientando. Quando nós entrarmos na casa de Deus, nós temos que respeitar. E às vezes isso acontece. Já viu, de vez em quando, o apóstolo bravo, às vezes com algum pastor conversando e tal. Ele fica chateado, porque tanto o pastor como o bispo, o obreiro, o membro, tem que respeitar na casa de Deus, gente. Aqui não é uma padaria. Aqui não é uma lanchonete. Você vai numa lanchonete, o pessoal está lá comendo, rindo, se divertindo, contando caos. A igreja é lugar disso? Não, é lugar de respeito. Respeito. Então a Bíblia diz, coloca de novo lá por favor. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Você sabe que tem muitas pessoas que acham que sacrifício é o que agrada a Deus, quando na verdade o que Deus quer é que o povo dele ouça a palavra dele, gente. Ouvir a palavra. Por isso que às vezes eu interrompo um pouco. Os milagres são fortes, milagres, né, extraordinários. Mas há um momento na reunião, que é esse, da palavra, que é mais importante que tudo aqui. Porque os próprios milagres só acontecem por causa sem a palavra não tem.
Vocês que estão aí, eu estou vendo vocês aí de gravata amarela. Você está vendo aqueles ali de gravata amarela ali, gente? Eles ali são obreiros que estão sendo preparados para fazer a obra, não é isso? Vocês têm vontade de fazer a obra, é? Vocês têm vontade de um dia estar no altar pregando? Então vocês têm que entender que a parte mais importante da reunião qual que é? A palavra. Se você não tiver uma palavra para dar, acabou a reunião. Porque a palavra é Deus falando conosco. E ali ele orienta. É melhor você chegar para o quê? Ouvir. Tem gente que gosta de falar, né? Mas é melhor o quê? Ouvir. Ouvir o quê? A palavra. A palavra. Aí ele diz no versículo 2, ó. Não te precipites com a tua boca. Aí, ó. O povo que gosta de falar. Você sabe que as pessoas às vezes se precipitam no afã de chamar a atenção de Deus, ela se precipita com a boca. Deus sabe ou não sabe do que você precisa? Sabe ou não sabe? Sabe. Tem uma passagem na Bíblia que fala de 2 homens que subiram ao templo para a oração. Um fariseu e um publicano. Eles foram lá orar. Um fez uma oração muito egocêntrica. E ele achou que aquela oração Deus estava ouvindo. Achou? Olha lá. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e um outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Falou bastante ele, né? Contou a história da vida dele. Bem, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Qual dos 2 orou mais? Esse último ou o primeiro? Não, gente. O primeiro orou mais. Senhor, eu faço isso. Senhor, eu faço aquilo. Senhor, eu não sou assim. Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, não sei o quê. Dou o dízimo. Contou a história. Orou muito, olha lá. O outro orou pouquinho. Senhor, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Quem foi ouvido? O que orou mais ou o que orou menos? O que orou menos. Então, com Deus não é quantidade. Não é quantidade. Então significa dizer que falar demais é perigoso. Principalmente diante de Deus. Entenda isso, gente. Falar muito diante de Deus é complicado. Porque Deus conhece o seu coração. Então não são, você pode observar que as orações que mais obtiveram resultado na Bíblia foram orações curtas, pequenas. Que não adianta ficar falando muito diante de Deus. Olha lá. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Ô bispo, então esse negócio de ficar com um terço na mão lá e tal. Bom, a Bíblia está dizendo, coloca ela de novo. Sejam poucas as tuas palavras.
Então não adianta ficar rezando muita coisa, contando na bolinha para não se perder, ou fazendo orações longas, porque nisso você se perde e acaba falando que não deve. Esse que é o problema. Deus já não conhece ou não conhece a vida da gente? Mas Ele quer que peçamos, que busquemos. Mas a pessoa não pode exagerar. Tem gente que exagera, quer falar demais. Quem sabe mais, Deus ou nós? Então é melhor a gente o quê? Ouvir. E falar pouco. Do que a pessoa fala demais. Tem um ditado lá na minha terra que diz assim: quem fala demais... Ah, vocês sabem? Dá bom dia a cavalo. Você já viu alguém dando bom dia para o cavalo? Cavalo, bom dia. Aí o cavalo faz o quê? Não, gente, que isso? O cavalo é da coisa, ué. Coitado, ele só vai dar coisa se você mexer com ele, ué. O cavalo está na dele lá. Sabe o que é dar bom dia a cavalo? É não ter resposta. Você chega para o cavalo e dá bom dia, o cavalo responde? Se ele responder, você pode consultar um médico porque você está doido. Tem alguma coisa errada com você. Então, dar bom dia a cavalo é não ter resposta. Falar demais, a pessoa fica, ela perde o direito, perde a razão. A pessoa tem que pensar antes de falar. A fofoca é feita com o quê? Normalmente o fofoqueiro é aquele que gosta de quê? Falar. Pode observar, todo fofoqueiro fala pelos cotovelos, não é isso? Quando a pessoa fala demais, ela acaba falando fofoca. Fala mal da vida dos outros, faz comentários que não deve. Então tem horas que a melhor coisa a fazer é o quê? Calar, gente. Calar. Olha lá. Olha o que diz o versículo 3. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Você sabe que quem trabalha muito acaba sonhando. Quem trabalha muito, ele faz planos. Vou comprar isso, vou comprar aquilo, eu vou viajar para tal lugar, eu vou reformar minha casa, eu vou trocar meu carro, eu vou abrir uma loja, eu vou fechar, eu vou fazer. Quem trabalha demais, a pessoa, pelo muito trabalhar, começa a sonhar. E no muito falar também, não vão faltar palavras nécias, palavras que vão acabar prejudicando você mesmo. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio. Aí se você fala demais e fala o que não deve, é porque o seu coração está cheio daquelas coisas ali. Então, gente, procurar falar menos. Isso é uma coisa difícil, hein? Falar pouco. Aí ele diz no 4, ó: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, cumpre o voto que fazes. Tem gente que fala tanto, que começa a prometer para Deus coisas, e depois não cumpre. Ela, no afã de querer ser atendida por Deus, de querer uma resposta, aí ela começa a meter os pés pelas mãos e começa a prometer para Deus: Senhor, se o Senhor me livrar disso, eu vou fazer aquilo outro. Senhor, se desse eu escapar, eu prometo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí começa a prometer, começa a fazer voto com Deus. Entenda, tudo que nós falamos diante de Deus, Deus ouve ou não ouve, igreja? Aí está lá você prometendo um monte de coisas, no aperto ali, né? Ou querendo mostrar para Deus que você está sendo sincero. Aí começa a prometer um monte de coisa.
Aí Deus livra você, porque Ele é misericordioso. Graças a Deus. Pior que eu prometi para Deus que ia fazer isso, ia fazer aquilo, e agora, hein? Aí não faz. Aí a Bíblia chama de que essas pessoas? Tolo. É uma tolice você ficar tentando gambelar a Deus, prometendo coisas que depois você não vai fazer, para que Ele atenda você em algum pedido. Não faça isso. A palavra do homem tem que ser sim, sim, não, não. Não fica prometendo para Deus coisas que depois você não vai cumprir, porque não se brinca com Deus, gente. Cuidado. Você sabe que muitas vezes na tradição a qual fomos criados, tem gente que faz aquelas promessas mirabolantes, subir a escadaria de joelho, andar não sei quantos quilômetros, fazer não sei o quê, e por aí vai, para poder alcançar uma graça. Aí alcança e depois vai cumprir. E aí se você fez um voto e não cumpre, Deus vê você como o quê? Tolo. Não faça isso. Se você fizer um voto a Deus, se você prometer alguma coisa para Deus, cumpre. Aliás, o próximo versículo diz, né, lá: melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, não é um voto que vai garantir necessariamente que você receba aquilo que você está buscando. A sua palavra é o bastante. Porque Deus também é de palavra, ou não é, a igreja? O único que é mentiroso é quem? É o diabo. O diabo é mentiroso. O diabo, a palavra dele não tem valor. Mas para Deus a nossa palavra tem valor, sim. Então se você falar uma coisa, Deus vai acreditar em você. Quando Deus fala conosco, nós não acreditamos na palavra dele, Ele acredita na nossa também. Só tem um que não dá para acreditar nele, que é quem? É o diabo. O diabo é mentiroso, pai da mentira. Ele é mentiroso. Então, o diabo muitas vezes incita a pessoa a prometer coisas que ele sabe que ela não vai cumprir. Aí, eu vou dizer para você, corre o risco da sua situação ficar pior do que estava antes. Não faça isso. Seja sim, sim, e não, não. Isso aí está igual o sujeito começa a prometer um monte de coisa para a noiva. Nós vamos casar, eu vou te fazer feliz. Aí começa a prometer. Está prometendo demais assim, Esses são os que mais enrolam, já percebeu isso? Desse ano não passa, esse ano nós vamos casar. Compra as alianças. Que nada, o sujeito vai enrolando. Aí vai passando o tempo, né? Quando começa a prometer demais, gente, isso é igual vendedor quando está querendo vender alguma coisa que não presta, né? Já viu? Esse produto aqui é assim, assado e tal, não sei o quê. Prometeu demais, você bota o pé atrás, gente. Que boa coisa não é. Com Deus é a mesma coisa. Não fique prometendo coisas que você não vai cumprir. Não faça isso. Versículo 6. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Olha só, gente. A nossa boca pode nos fazer o que, igreja? Culpados. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Gente, olha que coisa. Você sabe que a pessoa que promete coisa demais ou fala demais, Deus pode amanhã destruir as obras das mãos dela. Olha a gravidade da coisa. Isso aí significa dizer o quê? Com Deus nós não podemos brincar. Você sabe que tem muita gente hoje aí sofrendo e gemendo
por causa disso. Vou dar alguns exemplos para vocês. De repente você até já conhece bispos, pastores que um dia estiveram conosco, que prometeram tanta coisa para Deus, não cumpriram o prometido e hoje estão aí fora gemendo, gente. Perderam o brilho de Deus, perderam a unção de Deus. Você olha assim e fala assim: não é possível, aquele ali era o pastor fulano? Não. Aquele ali era o bispo Beltrano, mas Deus usava tanto ele. Olha como é que ele está agora. Por quê? Ele prometeu para Deus, ele fez votos com Deus. Todos nós que fazemos a obra, os bispos, os pastores estão aqui, ó, e vocês então, hein? Chegar para eles ali e perguntar assim: você quer fazer a obra? Quero, pastor, quero, bispo. Se a igreja te mandar, pode me mandar para a África que eu vou. Na hora de entrar, eles prometem tudo, gente, precisa ver. Na hora de entrar, vem cá, se mandar você lá, não, bora agora. Eu esses dias andei entrevistando algumas obreiras que estavam noivas de pastores. Então na obra é assim, quando vai casar, eles não podem casando não, sabia disso? Quem de vocês aí é solteiro? Levanta a mão. Vocês não podem casar a hora que vocês quiserem, vocês sabem disso, né? Vocês estão sabendo, né? Para casar tem que ter autorização da igreja, sabia? Você não pode sair casando assim não. Primeiro a gente tem que entrevistar quem é a noiva deles, ver se ela é uma mulher de Deus, se ela é obreira, se ela... Aí eu pergunto ao pastor lá da igreja dela: vem cá, como é que é a Joaquina aí? A Joaquina é uma obreira encrenqueira. Não, dá um trabalho essa Joaquina. Ela está quase indo para o banco. Eu falei: pastor, a Joaquina, você não vai poder casar com a Joaquina não. Ué, se ela agora de obreira já é encrenqueira, amanhã se ela for esposa de pastor, então aí a gente faz a entrevista. Aí eu falo sempre para eles, e falo para a noiva: vem cá, filha, você sabe que seu marido amanhã, se ele for transferido lá para o Nordeste, vocês têm que ir, né? Não, bispo, a gente vai. E se você for transferido para fora do país? Na hora, meu bispo, eu cato a minha malinha e vamos pregar a palavra. Ih, precisa de ver, né, bispo? É desse jeito, né? Eu falei: é mesmo? Mas vocês não têm paradeiro. Não, a gente quer pregar, fazer a obra. Quer ir pelo mundo pregar o evangelho. Poxa, é mesmo? Hoje você está numa casa, amanhã você está em outra casa, você pode estar numa cidade pequenininha, cidade grande. Não, eu amo a obra. Aí depois de passado um tempo, igreja, aí você vai transferir um pastor de uma igreja, sai de um bairro, está dentro da mesma cidade, de um bairro vai para o outro, ele não quer ir não. Faz uma encrenca, arruma uma confusão, São todos que são assim não, mas tem uns pastores: ai meu Deus, encravou minha unha, eu não posso ser transferido. Não posso ser transferido não, por quê? Porque eu estou com uma espinha. Eu tenho que fazer um tratamento. Eu é que sei o que eu passo aqui, gente. Aí quer dizer, sabe o que é isso? Tolos. Infelizmente não tem. É a Bíblia que está dizendo. Votou e não cumpriu. Fez um voto a Deus: Senhor, eu estou aqui pronto para ir para onde o Senhor me mandar. Desde que eu goste. Se eu não gostar, não vou não. É isso que a gente escuta, infelizmente, de alguns. Não todos, não são todos que fazem isso. Estou falando para você já de uma vez, Deus não vai se agradar de você se você falar assim: não, Senhor, eu estou aqui pronto para fazer a obra, onde me mandar, irei. Aí quando vai transferir você amanhã: não posso ir para lá não. Esse lugar como é que é? Muito quente. Não suporto calor. Lá é muito frio. Não gosto de frio. Ixi. Eu sempre gostei de frio, gente. A maior parte do meu ministério foi tudo no calor. Parece até uma coisa, né? A maior parte do meu ministério foi no calor. Só passei em lugar quente. E um dos mais quentes do Brasil é Teresina. Alguém conhece Teresina aqui?
Lá é fresquinho, né? Que calor, gente. Ixi! Lá até o vento é quente. Lá você faz reunião dentro da igreja, a igreja suando assim, ó. Você termina a reunião pingando de suor. Passei no Nordeste, no Norte, só lugar quente. Você acredita? Eu gosto tanto do Sul, nunca passei no Sul do país, nunca passei. Já fui lá fazer reunião, visitar assim, né? Legal, né? Friozinho assim. Aqui em São Paulo eu fico torcendo para fazer frio, gente. Que eu gosto de frio. Eu falei, não, você vai lá pro calor. Eu não prometi? Agora então vai. Então, eu tenho consciência do voto que eu fiz com Deus. Eu não fiz um voto com Deus? Então eu tenho que cumprir o que eu prometi. Ora. Então a mesma coisa somos nós. Eu digo assim, se você, bispo, esse negócio é muito pesado, esse negócio de fazer a obra, então nem faz. Seja obreiro. Eu falo para vocês, ó. Eu falei assim, bispo, esse negócio aí, eu acho que eu vou pensar bem aqui, sabe? Não sei não. Você como obreiro, olha que bacana. Você como obreiro, você pode casar com quem você quiser. Não vai precisar da autorização do bispo. Olha que legal. Você como obreiro, você vai morar onde você quiser. Se você não quiser morar, ficar só no lugar, você pode ficar. Olha que legal. Bacana. Mas se você quer ser pastor, homem de Deus, aí você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Vocês querem isso ainda? Ih, gente, ela já ficou mais murchinha lá, tá vendo? Perdeu o fôlego agora, né? Vocês querem assim mesmo? Quem é casado aí? Ei! E a mamãe? A mamãe? Lenda! Tchau. É assim, eu lembro quando eu saí de casa, lembra quando nós casamos? Meu pai chorou, minha mãe chorou. Eu não chorei, não. Eu chorei? Eu chorei, foi? Verdade. Tá me entregando, gente. Chorei. Falei, poxa, pai, amo meu pai e minha mãe, mas eu vou fazer a obra. Saí e não voltei mais. A gente vai lá de vez em quando para visitar eles, uma vez ou outra e tal. Voltei mais, velho. Eu fiz um voto com Deus. Eu tenho que cumprir o que eu votei. Eu fui obrigado a fazer isso? Não. Mas olha o que Deus faz através da minha vida. Então tem a recompensa, né? Tudo na vida tem um preço, igreja. Então, quando você fizer um voto com Deus, cumpra o seu voto. Porque isso vai redundar em bênçãos extraordinárias para você. Isso vai redundar coisas grandes na sua vida. Coisas maravilhosas. Aí agora eu vou falar da coisa boa para vocês. Vocês estão aí só levando tiro, né? Aí ó, em compensação, cegos vão enxergar, surdos vão ouvir, paralíticos vão andar, leprosos serão purificados, usuários de drogas serão livres das garras de Satanás, lares serão restaurados através da vida de vocês. Mas para isso acontecer há uma renúncia, que é o voto. O voto. A Bíblia fala da história de um homem chamado Sansão. Quem conhece a história de Sansão? Ele tinha um voto com Deus, o voto de Nazireu, de não passar navalha na cabeça dele. Enquanto ele mantinha o voto dele, ele era forte e nenhum homem subjugava Sansão. Ele foi lá, contou o segredo para Dalila, Dalila foi lá, mandou rapar a cabeça dele. Ou seja, ele quebrou o voto. E quebrou o voto dele, perdeu tudo, gente. Os inimigos o dominaram, ele foi preso com correntes, vazaram os olhos dele, ele ficou cego. Olha só, que coisa, hein? Era um homem mais forte que já pisou na terra. Humanamente falando, né? Força física. O Espírito de Deus estava em Sansão. A Bíblia diz que teve uma ocasião que Sansão matou 1000 homens.
com uma queixada de jumento. Os homens estavam, era um exército filisteu que foi para prendê-lo, armados com arma, com lança, escudo, couraça, capacete, espada. E Sansão estava armado apenas com uma queixada de jumento. Um jumento tinha morrido lá, e o queixo do jumento estava lá. Ele pegou aquele queixo do jumento. Eu te pergunto, um queixo de jumento, o osso do queixo do jumento, é mais duro que o ferro? Claro que não. Mas ele estraçalhou o capacete dos soldados, arrebentou os escudos e matou 1000 homens. Está escrito na palavra. Olha lá. Com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Que coisa, hein? Mas aí ele quebrou o voto dele quando ele revelou para Dalila o segredo da força dele. Perdeu a força. Quebrou o voto diante de Deus. Então, voto é uma coisa boa, bispo? Sim, claro que é. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que fizeram votos com Deus e foram muito abençoados. Você quer ver um exemplo de voto? Jacó. Jacó fez um voto a Deus que ele seria dizimista, que de tudo que Deus fizesse vir na mão dele, ele daria o que, igreja? O dízimo. Ele fez esse voto com Deus. Ah lá, fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Que voto foi esse que ele fez, igreja? Do dízimo. Deus abençoou Jacó, e Jacó deu o dízimo? Deu. Ele cumpriu o voto. A Bíblia diz que o homem se tornou riquíssimo. Riquíssimo. Se tornou próspero e muito abençoado. Ele fez um voto com Deus. Deus cumpriu a parte dele e Jacó cumpriu a sua. Então, fazer votos com Deus é uma bênção. Olha lá. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos, e camelos e jumentos. Olha lá, olha o título da outra mensagem, olha lá. Jacó retorna à terra de seus pais, olha lá. Deus cumpriu para ele tudo, gente. Deu a ele pão para comer, deu a ele roupa para vestir, e fez ele voltar para a terra dos pais dele. Deus cumpriu ou não cumpriu a parte dele? Então Jacó tinha que cumprir a dele também. Então fazer voto com Deus é uma bênção. Mas não faça votos para não cumprir, gente. Aí é maldição. Aí você está como enganador, falando para Deus uma coisa que você não vai fazer. Então é melhor não falar. Mas se falar, seja homem para cumprir, seja mulher para cumprir o que você prometeu a Deus. Sua vida vai ser muito abençoada, muito abençoada. Quem entendeu a palavra, gente?